Boa noite, vamos começar mais uma live. Estamos aí na Semana de Envelhecimento Saudável. E a nossa live, essa primeira live de hoje, porque serão duas hoje, para quem está chegando aí, já quero deixar esse convite. Nós teremos essa live com a doutora Joísa Araújo sobre como estimular o cérebro. Então, se você conhece alguém que está vivendo esse processo de envelhecimento, precisa dessas orientações para estimular o cérebro, já encaminha essa live, já convida as pessoas a participarem. E a nossa segunda live, estou vendo aqui que a doutora Joísa já chegou. Nossa segunda live será sobre dor crônica, né? Nada de achar que porque você está envelhecendo que você tem que sentir dor. Não, é possível sim envelhecer bem e sem dor. E nós vamos conversar com os fisioterapeutas Kelly Gama e também Jorge Van, do Centro Vita, para desmistificar um pouco essa questão da dor. Tem muita gente que começa a sentir dor e já diz, porque eu estou envelhecendo. É porque velho sente dor mesmo. Não, velho não precisa sentir dor e a gente vai falar sobre isso na próxima live. Joísa já está por aqui, deixa eu convidá-la para a gente começar esse bate-papo tão... Ontem falamos de memória e hoje é uma complementação, né? Para a gente trazer na prática essa questão de como estimular o cérebro. Tudo bom, Joísa? Olá, tudo bem, Juliana? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, um prazer ter você aqui com a gente, né? Quando a gente pensou, não, falar sobre estimulação de cérebro, sobre esse cuidado que nós devemos ter, tem que ser Joísa, né? Tem que ser Joísa, porque ela é muito focada nessa área. E eu tenho certeza, e o que eu gosto mais em você é a maneira que você explica as coisas. Você é muito didática e é muito bom lhe ouvir e pegar suas orientações aqui. Joísa, se apresenta para quem está chegando, para quem está aqui nessa live. Fala um pouquinho desse seu trabalho como neuropsicóloga. Muito bem. Em primeiro lugar, Ju, queria muito agradecer o convite, né? Essa parceria com a Viver Bem é sempre maravilhosa. Vocês são realmente uma referência, né, no que diz no cuidar da saúde, divulgação, né, assim, com embasamento, né, das informações em saúde. Então, é sempre um prazer estar junto aqui, contribuindo, construindo mais saberes. Então, agradeço o convite e também aplaudo a Semana de Envelhecimento Saudável, que está sendo, né, uma série de temas maravilhosos, profissionais de referência no estado, né, que vocês têm convidado para poder fazer esses temas em saúde, para um envelhecer melhor. Então, eu tenho acompanhado também, parabenizo a iniciativa. A gente Então, não tem como evitar o envelhecimento, né? Mas dá para ser mais leve. Dá tá. para ser mais leve, dá para olhar com amor por esse processo que todo mundo quer passar, porque ninguém quer morrer antes. Então, a gente está fazendo com muito amor essa semana e é uma gratidão imensa. E assim, eu estava até conversando com você hoje à tarde do quanto eu estou aprendendo aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está se dando, né, esse presente para acompanhar essas lives também está se enriquecendo bastante com informação para ajudar aí nesse processo de envelhecimento. Então vamos, Joísa, fala do seu trabalho, neuropsicóloga Joísa Araújo. Muito bem, então vamos lá. Eu sou psicóloga e sou neuropsicóloga. Fiz o mestrado em neuropsicologia numa época em que se falava muito pouco aqui ainda, né, no estado. Foi uma curiosidade minha que me levou às neurociências muito cedo, né? Então, acabei desenvolvendo muito o meu fazer, a minha prática, através desse olhar, dessa interface entre a neurociência, a psicologia, as ciências médicas. Então, como a neurociência ela e a neuropsicologia também ela é interdisciplinar, então a gente aprende muito com outros profissionais, com as outras visões e acabamos tendo um olhar muito integrado, né, ao fazer a neuropsicologia. E quando me puxou, desde o comecinho, né, que eu fiz a neuropsicologia, a minha experiência acabou sendo muito voltada para envelhecimento, sabe, Ju? Então, eu tive a oportunidade de fazer a minha tese do mestrado com pessoas mais velhas. Então, hoje eu atendo todas as faixas, né, de idade, principalmente adultos e principalmente idosos também, mas acabou sendo um olhar muito centrado nesse envelhecer.
E aí foi isso que me motivou também a fazer uma especialização em gerontologia na UFRN, uma turma maravilhosa. Eu sempre falo muito bem de todos os profissionais e da professora responsável por nos unir nesse curso, que foi Juliana Gazola, maravilhosa. Então, sempre louvo a iniciativa dela, que ela também é uma grande estudiosa do envelhecimento. Ela é fisioterapeuta. Então, acaba que esses saberes são muito integrados, né? E aí, atualmente, eu centro a minha prática, né, na avaliação neuropsicológica, que ali é um exame muito específico, voltado para a gente identificar os componentes da cognição, como a atenção, a memória, o raciocínio, né, dentre outros. Apenas para a gente falar brevemente sobre a avaliação, que acaba contribuindo muito no diagnóstico e acompanhamento de várias pessoas que tenham alguma condição de saúde, como, por exemplo, o próprio Alzheimer, né? E várias outras condições de saúde, como TDAH, autismo, enfim. E também centro o meu trabalho na reabilitação neuropsicológica, que novamente, né, a cognição, que são todos esses nossos processos que fazem a gente pensar, decidir, memorizar, aprender, né? A gente chama esses processos de cognição, e a partir da reabilitação a gente também vai encontrando maneiras de estimular. Então acaba que a memória, a atenção, elas atravessam o meu fazer o tempo todo, né? A estimular o cérebro, entender sobre isso, acaba sendo o meu fazer diário. Então, atualmente, eu atendo meus pacientes na Neurolife, que é uma das clínicas de referência de cuidado neurológico aqui no estado, e também sou neuropsicóloga e preceptora do Instituto Santos Dumont, que ele engloba o centro de reabilitação, que hoje em dia nós temos reabilitação de 4 componentes, né? Que é a reabilitação de pessoas com deficiência intelectual, motora, auditiva e visual, atualmente. E ele engloba também, o Instituto engloba também o Instituto de Neurociências, Edmond e Lili Safra, que também acabo participando, né, e contribuindo da melhor forma nesse fazer multiprofissional, na preceptoria de residentes e tendo essa interface entre assistência, entre a assistência das pessoas, né, entre atendimento das pessoas e também essa curiosidade científica, né, de tantas pesquisas que são desenvolvidas através do Instituto de Neurociências. Então, temos aqui a combinação, né, dessa curiosidade científica e também dessa prática clínica que eu amo de paixão, né, de estar todos os dias com os meus pacientes, familiares, os usuários das clínicas. Ótimo. Joísa, quando a gente pensou nessa questão de estimular o cérebro, né? Antes da gente falar de como estimular o cérebro, por que as pessoas devem pensar nisso? Por que estimular o cérebro? Vamos começar por aí? Vamos sim. É uma ótima pergunta para a gente começar mesmo, Ju. Por que que a gente precisa estimular? Acho que a gente pode até se perguntar um pouquinho, dar assim 2 segundos, mas por que que eu preciso estimular meu cérebro, né? Principalmente quando a gente pensa numa perspectiva antiga, né, de que imaginava que uma pessoa, à medida que ia envelhecendo, ela não precisava ou ela não conseguia aprender coisas diferentes, né? A gente tem aí alguns ditados que falam um pouquinho sobre esse preconceito, né? Que é o preconceito relacionado à idade, que é o etarismo, né? A gente pressupõe de que uma pessoa mais velha não vai conseguir dar conta, não vai precisar aprender mais coisas depois que se aposenta. Então, é uma perspectiva muito ultrapassada que a gente precisa combater a todo custo. Porque hoje em dia, através do que nos traz a neurociência, a neuropsicologia contribui muito também com esse pensamento, é que nós aprendemos sempre até o nosso último suspiro. Né? Estamos aprendendo o tempo todo, independentemente da nossa idade, independentemente se nós temos um ritmo de aprendizado diferente, mas de fato existe
neuroplasticidade acontecendo no nosso cérebro. Existem novas redes aí desses nossos neurônios, né, que ficam no nosso cérebro para fazer com que nós tenhamos novas ideias, com que a gente aprenda coisas novas, com que a gente contribua, continue contribuindo. Então, para que estimular, né? Exatamente porque a gente sabe que se a gente estimula, a gente faz com que essa neuroplasticidade aumente, a gente faz com que essa nossa reserva cognitiva também aumente. Então, a gente pode pegar esse termozinho e falar daqui a pouquinho sobre essa reserva. Então, a partir do momento em que a gente percebe que é necessário, é fundamental, né? Para que a gente envelheça bem, que a gente integre não só estímulo físico, mas também estímulo mental, cognitivo, né, cerebral, para poder termos um equilíbrio, para poder envelhecermos bem não só fisicamente, mas também mentalmente, né? Então, eu acho que porque estimular é uma das grandes chaves para envelhecer bem. E estimular desde cedo, a gente já pode ter esse cuidado desde cedo. Isso. Nós, da mesma forma que nós hoje sabemos da importância, por exemplo, de já passar para as crianças a grande necessidade de uma alimentação mais saudável, de uma alimentação mais natural e que isso se prolongue como um hábito para o resto da vida e isso traga repercussões positivas para o resto da vida dessa pessoa. Da mesma forma, também nós sabemos que essa estimulação cerebral, essa estimulação cognitiva, quanto mais cedo, melhor, né? É tanto que hoje em dia existem já profissionais específicos que entendem, que se apropriam desse conhecimento sobre o neurodesenvolvimento, né? E conseguem, através de técnicas, através de evidências científicas, estimular da melhor forma, da forma mais lúdica possível, as crianças, né? Mesmo que não exista uma necessidade, uma deficiência específica, você pode sim, enquanto pai, mãe, né? Professor, avó, que depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, trazer elementos que vão funcionar como estímulo cognitivo, como algo que vai potenciar ainda mais, né, essa habilidade intelectual, essa habilidade das múltiplas inteligências, e isso vai, repercutindo, e quando você vai tendo esses hábitos no decorrer da vida, você vai fazendo com que essa sua reserva, né, que desde que a gente começa a viver, ela vai sendo constituída, essa reserva cognitiva seja cada vez maior, mais ampla, mais rica, né? Para quando a gente chega no envelhecimento, a gente possa ter mais resiliência, né? Para lidar melhor com algo que possa acontecer no nosso cérebro, para lidar com alguma condição de saúde que se possa ter, que possa afetar diretamente o sistema nervoso central. Então, no decorrer, nós vamos juntando, né? Desde que a gente começa a aprender, desde pequenininho, desde quando é dada autonomia para a gente decidir, desde quando a gente pensa em termos de resolução de problemas, em termos de resolução de desafios. E aí isso vai se colocando cada vez mais durante a adolescência, com as responsabilidades da vida adulta e, finalmente, quando a gente envelhece, que a gente precisa continuar, né, enchendo essa nossa reserva cognitiva de bons estímulos. Se você pudesse traduzir assim em comportamentos ou talvez em patologias, um idoso que tem essa reserva cognitiva, que trabalhou bastante, com um idoso que não tem, o que é que você percebe na prática desse idoso? Não, esse aqui não tem reserva, esse aqui tá assim, 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 e o outro tá ok. O que é que mais se diferencia entre esses idosos? Quando a gente fala em reserva cognitiva, Ju, uma das coisas que salta mais aos olhos, não só em termos de prática clínica,
do que nós clínicos observamos, mas também nas pesquisas, e pesquisas amplas, em pesquisas com um embasamento muito profundo, o que a gente percebe é que um dos fatores é a escolaridade. Né? É o sentido de que você terá um acesso a uma boa educação. E aí a gente amplia. Obviamente que a educação formal, que é aquela da escola, da universidade, né? Dos cursos acadêmicos, ela é mais estruturada, ela dá muito conteúdo, conhecimento, faz a gente refletir sobre muitos aspectos, mas não só o conhecimento de uma forma geral, que vai fazer com que essa pessoa se desafie o tempo todo, aprenda o tempo todo. Então, quando a gente pensa em um fator de neuroproteção, digamos assim, a gente tem sim como fator o nível de escolaridade, o nível de ensino que essa pessoa conseguiu ter acesso. E o nível também de conhecimento que ela foi agregando, conhecimento prático, conhecimento tácito, ela foi agregando no decorrer da vida. Então, isso é um ponto importante quando a gente pensa em uma proteção, digamos assim, para duas pessoas, por exemplo, que passariam por um processo neurodegenerativo, como, por exemplo, uma doença de Alzheimer. Então, se vê que essa pessoa com essa reserva cognitiva maior, com esse nível de aprendizado mais amplo no decorrer de toda a sua vida, ela vai tendo mais estratégias para lidar com esses sintomas, ou o processo de sintomas ele é mais lentificado, né? Ele demora mais tempo para perder essa independência, porque ele tem mais estratégias para lidar com isso. É como se o cérebro fosse mais resiliente mesmo para lidar, né, com uma situação de doença, né? Quando a gente pensa no envelhecimento, associamos muito por causa da quantidade, né, da incidência estatística aos processos demenciais, né? E aí vemos que esse é um dos fatores. Esse nível de aprendizado que a pessoa foi adquirindo no decorrer da vida inteira. É só o aprendizado? O que mais a gente pode fazer no decorrer dessa vida para aumentar essa reserva cognitiva, para aumentar a neuroplasticidade? Uhum. Existem vários fatores hoje em dia, né, que cada vez mais, quando a gente pensa em embasamento científico, né, existem alguns pilares, assim, que todos os profissionais que trabalham com envelhecimento acabam tendo essa cantiga, Eu acredito que esse até isso aqui que o discurso. Beto Cabral colocou aqui, é isso aí que ele... Ai, bom, a gente tem aí, não é só um tripé, não são só três, mas eu vou falar pelo menos dos que realmente a gente sabe hoje em dia que, de fato, existe sim, né, são comportamentos, né, são escolhas de vida, então estão dentro da nossa tomada de decisão, estão na nossa mão, no nosso controle de fazer e conseguir, né, nos trazer mais qualidade de vida. Então, nós temos aí a alimentação, né? Que é algo que nós sabemos que quanto mais cedo e quanto mais constante a gente conseguir ter uma alimentação considerada saudável, uma alimentação rica em frutas, em fibras, né? Evitando alimentos industrializados, evitando tudo que tenha aditivos, né, artificiais, nós sabemos que esse é um fator, sim, que funciona para uma neuroproteção, não só uma neuroproteção, né, quando a gente se refere a cérebro, a sistema nervoso, mas não só uma proteção de todo o corpo, de todo o nosso organismo, né, porque nós vamos estar trazendo o melhor dos alimentos para o funcionamento do nosso corpo, né? A gente Existe um estava alimento específico que tem um poder maior para isso? Nenhum alimento é milagroso, mas nós sabemos que existem em algumas pesquisas, Ju, alguns tipos de alimentação que eles falam mais a favor
né? Não só dessa saúde global, mas também acabam falando a favor de um envelhecimento mais saudável. Estava até comentando com você, né, que a dieta mediterrânea, ela já é muito comentada, né? Foi feito um estudo, aliás, vários, né, falando um pouquinho sobre os benefícios da dieta mediterrânea para, né, a saúde do cérebro. E aí existe também uma outra que eu vi especificamente em um estudo, 2020, que ele falava sobre o impacto de hábitos saudáveis, né, que as pessoas tinham deliberadamente, elas escolhiam ter esse hábito saudável, e o quanto é que num estudo de vários anos, né, as pessoas que tiveram esses hábitos saudáveis por mais tempo, em uma maior quantidade, elas tiveram um índice menor de um quadro demencial específico, que nesse estudo específico foi o Alzheimer, né? Uhum. Então, uma redução quando se comparou com pessoas que não adotaram esses hábitos saudáveis. Então, um tipo de dieta que foi levantada por esse estudo foi a dieta DASH, ela é específica, um plano alimentar específico voltado para escolha de alimentos com o objetivo de reduzir a hipertensão, né? Alimentos que ajudam no controle da pressão arterial. Então, em conjunto, obviamente, com alguns alimentos que já eram listados na própria dieta mediterrânea. Então, esse é um dos tripés. A gente sabe sim que ele pode funcionar como um fator de extrema, né, para a promoção dessa qualidade de vida, é a alimentação. Então, é colocar em prática sempre que é possível, né? Apesar das, como dizem as nutris, apesar das jacadas, que todos nós damos. Descascar mais e desembalar menos, né? Eu acho que essa regra é a Perfeito. regra mais simples, assim, que todo mundo entende. Exatamente. A gente sabe que nem sempre é fácil, por vários motivos, né? Mas é algo que já é comprovado cientificamente e que está no nosso, no nosso poder, né? Na nossa tomada de decisão. Uma outra também, um outro hábito saudável que tem uma interferência muito positiva é a atividade física regular. Vocês vão falar sobre, aliás, falaram sobre isso ontem, né? Falamos ontem, mas acho que vamos falar hoje também, que é sobre É, dor, e acredito que hoje sim. a Vem gente vai aí falar também. dois fisioterapeutas também vão falar com muita propriedade, né, sobre os benefícios da atividade física regular, que também traz muitos benefícios para a saúde cerebral, né? Seja no controle de fatores de risco vascular, seja na oxigenação do cérebro, seja na liberação de neurotransmissores de bem-estar que fazem a gente se sentir bem felizes, e aí isso também repercute na nossa saúde, né, do nosso cérebro. Então, esse também é um outro pilar que eu tenho certeza que vocês vão explorar muito bem, né, vem explorando no decorrer dessa semana. Um outro pilar que é para isso que nós estamos aqui hoje, né? É a estimulação do cérebro, né? É encontrar estratégias nesse dia a dia para poder termos atividades estimulantes, termos atividades que vão fazer com que o nosso cérebro se mantenha ativo, se mantenha alerta, saia desse piloto automático que às vezes a gente trabalha. E sabemos, sim, com embasamento hoje em dia, que esse tipo de estímulo, né, o estímulo do cérebro para realizar atividades, para focar em atividades que são desafiadoras, isso também funciona como um fator neuroprotetor, né, que faz com que a gente tenha mais qualidade de vida, faz com que a gente envelheça melhor. Então, estamos com certeza trazendo um tema muito importante para quem quer envelhecer bem. Então vamos aí para a prática. O que é que você poderia destacar, né? Na prática, como é que a gente pode estimular esse cérebro? Indo aí para esse terceiro ponto, esse terceiro pezinho do tripé que você falou. Isso. Então, quando a gente pensa em estimular o cérebro, Ju, nós temos várias possibilidades de práticas, né, de ações. E aí, quando a gente pensa em estimulação e aliando a envelhecimento, a gente tem aqui um termo que é muito importante quando a gente pensa no envelhecer. Então, a gente estimula, a gente encontra essas estratégias, né,
pensando sempre que o nosso objetivo é a senescência, né? Aquela palavrinha que parece, ela tem, né? Não é tão comum aos nossos ouvidos, mas ela indica algo que a gente conhece bem, O que né? é isso? Senescência? Senescência, isso, que quando a gente envelhece, né? De uma forma saudável, a gente segue o fluxo habitual do envelhecer, com todos os pontos bons, com todos os pontos mais ou menos, que a Glena falou já, né, no momento de fala dela, com todos os desafios, mas também com todas as potencialidades do envelhecer. Quando a gente envelhece sem uma condição de saúde que é incapacitante ou que nos deixa muito debilitados, quando a gente envelhece com qualidade de vida. É o envelhecimento dentro do esperado, dentro do que a gente espera, né? Envelhecer com saúde, com potencialidade. Diferentemente da senilidade, que é um processo de envelhecer que ele vem acompanhado de alguma condição de saúde, de alguma doença, que vai gerar uma queda nessa qualidade de vida, uma diminuição dessa independência, dessa autonomia, que é exatamente aquilo que nós profissionais, né, de saúde, voltados para a ação do envelhecimento, e todos nós, enquanto pessoas, né, queremos evitar esse processo de senilidade, queremos envelhecer bem, envelhecer com saúde. Então, vamos nessas estratégias que a gente vai falar hoje, o nosso foco é exatamente tentar, né, trilhar esse caminho da senescência. E quando a gente fala nisso, né, quando a gente fala no cérebro, eu acredito que é muito mais difícil para um idoso que tem muitas comorbidades no corpo, mas tem a mente sã, e o idoso que tem o corpo sã, mas a mente está falhando. Eu acredito que quando a mente falha, compromete muito essa qualidade de vida, não é, Joísa? Sim, Muito, muito, muito. Então, é na verdade. verdade, tem que ser o tripé, tem que ser a senescência, tem que ser tudo, né? A gente tem que passar os nossos anos em busca disso, né? Das nossas escolhas diárias para conseguirmos envelhecer sem tantas comorbidades e com saúde. É verdade. Tô Nós já curiosa para trazemos. saber aí o que é que a gente tem que fazer. Verdade. Já trazemos o nosso pacote, né, com algumas tendências genéticas, com alguns fatores de risco, alguns históricos familiares, mas a gente sabe que existem sim várias condutas, hábitos, comportamentos que a gente pode trazer, né, implementar no nosso dia a dia, que vão falar a favor desse envelhecimento saudável, né? Então, acho que deve estar todo mundo na expectativa dessas estratégias, né, Ju? Então, lista aí algumas estratégias. Gente, antes de você, eu vou logo dizer que eu já pedi para a Joísa fazer um exercício aqui com a gente durante a live. Vamos daqui a pouquinho, você vai falando das estratégias e depois você faz esse exercício nós vamos poder fazer em casa depois, né? E que vai Isso. ajudar bastante nesse processo. Isso mesmo. Quem está aqui com a gente ao vivo ou quem estiver vendo a live depois, já prepara, pega um papelzinho, não precisa ser grande, pode ser pequeno, e um lápis ou uma caneta, né? Para poder participar com a gente dessa atividade. Essa é uma atividade rápida, mas também que já ajuda nessa Eu peguei essa caneta, será que estimula mais o cérebro? Não, essa daí estimula a criatividade, é linda. Minha filha ia amar. Linda. Pronto, mas aí é só mesmo para ficar a postos. É uma atividade que ela é simples, mas ela trabalha e vai ser fácil depois de vocês fazerem em casa. É algo divertido, dá para fazer com os netos e tudo mais, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui algo que é muito importante quando a gente pensa em manter o cérebro ativo, em estimular esse cérebro, né? Então, o nosso cérebro, ele de fato, né? Ele é extremamente inteligente até ao próprio favor dele, né? Então, o que que a gente tem? Existe aqui uma tendência nossa, né? Do nosso funcionamento cerebral, de encontrar soluções, encontrar saídas, né, para resolver os nossos problemas diários, para poder pensar na melhor alternativa.
E muitas vezes nós nos habituamos a resolver aquele problema daquela forma sempre. Porque se já deu certo, né? Se eu já encontrei o caminho que funcionou, então eu já vou meio que no piloto automático. Eu deixo de ter uma tomada de decisão tão consciente assim, né? De algum processo que eu precise resolver e pego um atalho para resolver porque já funcionou outras vezes. Né? Isso é uma estratégia que faz com que a gente poupe energia. O cérebro, né, ele trabalha nesse sentido para poder se preocupar com outras coisas, armazenar outros conteúdos, ou então apagar outros conteúdos que não são importantes para a gente, né? Mas muitas vezes acaba que esse cérebro entra em modo automático para resolver algumas coisas, e isso ele vai fazendo naturalmente. É uma forma até de economizar energia. Hum. Existe essa perfeição, digamos assim. Então, o que é que acontece? Quando a gente começa a estar sempre em modo automático, né? Quando a gente faz sempre as mesmas coisas das mesmas formas, e isso acaba acontecendo um pouco também quando a gente vai envelhecendo, né? A gente vai criando aqueles nossos hábitos, aquelas nossas verdades, aquilo que a gente acredita, aquilo às vezes vai ficando bastante cristalizado, né? A gente vai tendo hábitos mais fortes, né? Vai repetindo as coisas de uma determinada forma. As Então, manias, né? as manias, né? Então, uma das formas que a gente tem para estimular esse cérebro, acordar esse cérebro, fazer ele ficar ativo, é tentar sair desse piloto automático quando possível. Né? Sempre que for possível, sempre que existirem situações que vão nos demandar tomada de decisão, que vão nos demandar pensar fora da caixa, encontrar alternativas diferentes, encontrar atividades diferentes. Então, tudo o que leva a esse cérebro encontrar vias. Então, imagine que no nosso cérebro existem vários neurônios, que são né, as células que fazem com que essa informação circule, com que a gente aprenda, com que a gente preste atenção, que faz com que o cérebro todo funcione, na verdade. E a gente tem vários caminhos, temos como se fosse uma grande cidade que tem várias estradas, né? Então, quando a gente faz sempre as mesmas coisas, das mesmas formas, as mesmas atividades, imagine que aquelas estradas de interior, que elas vão começando a fechar o mato vai fechando, Uhum. vai fechando, vai fechando, quando uma estrada ela não é usada. Até que a estrada pode até sumir completamente, né? Então, se a gente pega sempre os mesmos caminhos, só vão existir essas mesmas estradas. Uma, duas ou três no máximo, para a gente conseguir se, né, locomover. Quando a gente começa a sair desse piloto automático, quando a gente começa a buscar estradas diferentes, outros lugares que a gente nunca foi, atividades que a gente, né, nem pensava em realizar, o que, que a gente está fazendo? A gente está abrindo estradas novas. Né? A gente está tirando o mato daquelas que tinham fechado e estamos desbravando outros caminhos que vão fazer com Muitas que a vezes vai gente ter que ir com facão para cortar e vai gastar energia, né? e E vai ser gastar trabalhoso. energia, é mais trabalhoso, sai dali daquele conforto, daquela estrada que já está aberta, ampla para passar. Então, isso demanda energia, isso faz com que o cérebro esteja alerta, ativo. Epa, preciso fazer isso de alguma outra maneira, preciso encontrar um jeito de abrir essa estrada que nunca pensei antes. Então, imagine que a partir do momento que você faz essa quantidade de atividades e que você começa a abrir essas várias outras estradas, você vai ter muito mais possibilidades de caminhos, né? Então, eu vou ter aí uma infinidade de caminhos que vão se comunicando uns com os outros, inclusive, né? Um atalho gera outro, um caminho leva a um lugar nunca antes visto. E aí, imagina que, por exemplo, uma dessas estradas ela fica interrompida, cai uma árvore nessa estrada, né? E aí você não consegue mais passar por essa estrada. Uma estrada se perdeu no seu mapa, né? E aí a gente transporta isso, por exemplo, para um AVC, né?
o que não é um AVC do que uma estrada perdida, do que um vaso que se rompeu ou que não funciona mais e que aquela área não consegue mais ser alcançada por aquele caminho. E se você tiver outras estradas, e se você tiver muitos outros caminhos para você chegar, seja naquele destino, seja em um outro destino, você vai conseguir lidar muito melhor com o fato dessa estrada ter sido interrompida, né? Então, é exatamente essa mesma simbologia para quando a gente estimula o cérebro, quando a gente busca essas atividades novas, quando a gente busca aprender coisas novas, se desafiar, sair desse piloto automático, a gente está abrindo mais estradas e está fazendo com que esse cérebro ele consiga encontrar vários caminhos, caso alguma coisa aí, algum imprevisto surja pelo caminho, como por exemplo um quadro demencial, um quadro vascular. Então, esse acho que talvez seja a melhor forma da gente entender, né? Por que que estimular vai ser importante nesse caso? Na prática, essas atividades seria aprender um novo idioma, fazer um curso novo, um curso de tecnologia. A gente viu muitos idosos agora, né? Inclusive, quero até mandar um beijo para a turma da tecnologia da Ativo, que está ajudando muitos idosos nesse tempo. E aprender a tecnologia, aprender a tocar um instrumento. Quando você fala nessas novas aprendizagens, é isso? Você está se referindo a isso ou tem outras mais específicas? Isso. As atividades mais cotidianas, aquelas que a gente pode implementar, né? Que nós mesmos podemos buscar no nosso dia a dia. Você disse vários exemplos ótimos. Então, aprender um novo idioma, aprender algo tecnológico, um instrumento musical, uma dança, uma aula de zumba diferente que você nunca fez, né? Algo relacionado a manualidades, se você gostar mais disso, quando eu digo manualidades, pode ser tanto crochê, tricô, como também jardinagem, paisagismo. Tem tanta gente fazendo coisa diferente. Eu tenho uma paciente que ela se encantou pela mesa posta, e o que não é a mesa posta do que um processo criativo, né? E que faz isso, né, para a família com muito prazer. Então, tem um fundo afetivo também. Então, a gente pensa muitas vezes que pode ser algo muito complexo, mas não, algumas atividades rotineiras que tragam aprendizagem, que façam com que você coloque, né, que você elabore algo que você nunca tinha feito ou pensado, ou que você retome de um jeito diferente. Tudo isso é algo possível. Será que se você nunca aprendeu a andar de bicicleta, será que não é a hora, né? Será que se Uhum. você nunca foi assim, nunca foi da tecnologia, mas você tem ali um neto, um filho que é super solícito, você agora não consegue começar a conversar com seus amigos através de um bate-papo como esse, né? Que muitos idosos acabaram fazendo, né? Então, essa Luísa, o inclusão digital Beto, foi o Beto tá, positiva. o Beto está Oi, colocando pode aqui, dizer. trocar de mãos nas atividades cotidianas, andar de costa, mudar o círculo, isso aí também ajuda? Elas são atividades que elas são atividades que elas não são estruturadas, né? Elas não estão dentro de um acompanhamento profissional, mas elas sim desafiam o piloto automático do cérebro. Então, se você é destro, escreve com a sua mão direita, e você começa a se desafiar fazendo atividades com a sua mão, que a gente chama mão não dominante, que é a sua outra mão, com certeza isso vai fazer com que as áreas elas interajam mais, consegue perceber que atividades que saem do senso da atividade comum, né? O famoso andar de costas com segurança, pelo amor de Deus, para ninguém ter acidente, né? Ou então fazer um novo trajeto para o seu trabalho, né? Encontrar uma alternativa diferente. Ou então jogar um jogo com o seu neto que você nunca jogou antes e que agora é ele quem vai lhe ensinar a jogar, né? Então, tudo isso traz os benefícios daquilo que a gente estava conversando sobre sair do automático. E aí estimula os hemisférios, estimula as conexões e as redes neurais. Então, sim, obviamente que isso vai se somar
esse tipo de atividades vai se somar a uma série de outras atividades, né, que você pode ir incorporando no seu dia a dia, né? A gente tem algumas programas de estimulação hoje em dia que são muito específicos, que são pensados por profissionais capacitados, que trabalham através do olhar da neurociência, ou que têm essa formação, essa compreensão em estimulação, entendem os processos cognitivos, né? E conseguem trazer esse tipo de atividades de uma forma mais estruturada, né? Então, imagine que, por exemplo, você, de uma forma autônoma, você sozinho pode começar a fazer sua atividade física, né? Você faz, desce do seu prédio, faz a sua caminhada, ou então vai na academia, pega alguns pesos, né? Vai começando a ter um ritmo, uma atividade física. Então imagine que você está movimentando o seu corpo, você está mexendo o seu corpo, isso é muito positivo. Mas quando você, por exemplo, tem acesso a um personal trainer, por exemplo, a um educador físico com uma propriedade técnica maior para poder conseguir te monitorar e te orientar e fazer com que esse seu treino físico ele tenha objetivos, ele tenha um rendimento muito melhor, ele tenha orientações específicas, então você vai ter uma eficiência muito maior nesse treino físico, né? Você vai ter objetivos muito mais claros, resultados muito mais rápidos, digamos assim. Então, vamos fazendo esse paralelo também para esse tipo de atividades. No nosso dia a dia, nós podemos inserir muitas atividades que estimulam a nossa mente. E das mais diversas, a gente colocou aqui várias, né? Temos várias opções, várias possibilidades para todos os gostos. Quando a gente faz um processo orientado por um profissional, é como se a gente tivesse potencializando ainda mais a eficácia desses exercícios de estimulação, né? Então, a gente vai ter alguns objetivos, a gente vai ter a possibilidade de tendo um grau de complexidade. Então, eu tenho um propósito para esse exercício. Eu começo num nível que eu vou dar conta e vou acrescentando a complexidade, porque o profissional que está comigo, ele sabe orientar esses exercícios, sabe qual é o nível máximo que eu vou alcançar naquele exercício de estimulação cognitiva. Então, nós temos aqui um processo, quando existe a estimulação também individualizada, a gente consegue pegar os gostos, os hobbies, os interesses dessa pessoa para poder fazer a formulação dessas atividades e desses exercícios. Então, nesse aspecto, a gente está trabalhando como um fator neuroprotetor, né? Por mais que essa pessoa ela não tenha uma condição de saúde, o objetivo dela é envelhecer melhor, é envelhecer com mais qualidade, com mais estímulo cerebral. Então, a estimulação, ela traz essa possibilidade. E é algo que dá para a gente fazer em consultório, dá para um profissional especializado orientar. E aí a gente tem mais um elemento, Ju, né? Quando a gente pensa nesse tipo de intervenção, de estimulação, que é quando a pessoa já tem algum ponto de fragilidade nessa cognição, nessa atenção, nessa memória, nesse raciocínio. Então, quando a gente faz a avaliação neuropsicológica, a gente consegue mensurar, consegue identificar esses pontos mais frágeis da cognição, consegue perceber se esses pontos podem sugerir um quadro de doença, um Alzheimer, ou um quadro demencial, outro que não Alzheimer, ou outras patologias, né, que têm sintomas neuropsicológicos. E aí, a partir disso, a gente tem mais uma forma, né, de estimular esse cérebro, que é voltado para esses pontos frágeis, né? Essas fragilidades, o plano terapêutico, e aí já se converte em um tratamento, né? Aí a gente começa um tratamento específico, que é o de
conseguir fazer a estimulação desses pontos que não foram tão bons e usando também essas potencialidades que essa pessoa vai ter, porque não é porque a pessoa está, por exemplo, com um esquecimento específico que ela não vai dar conta de todas as outras habilidades que ela tem, que desenvolveu ao longo da vida inteira. Então, a gente vai usar esses pontos fortes que ela tem a favor desse tratamento, né? Seja, por exemplo, para ajudar a reverter, vou dar um exemplo, né, do comprometimento cognitivo leve, né, que hoje em dia o DSM-5 retrata como transtorno neurocognitivo leve, né, seja em casos assim, que existe um percentual de reversibilidade de dificuldades, seja num quadro demencial, num quadro neurodegenerativo, que a gente sabe que e vai existir um contínuo, né, de um decréscimo, de um desempenho cognitivo, mas que quando a gente faz um tratamento, uma reabilitação neuropsicológica bem fundamentada, vai ajudar a desacelerar esse processo, vai fazer com que esses sintomas eles demorem mais a piorar, ou então vai fazer com que essa pessoa mantenha uma qualidade de vida, um protagonismo nesse processo, né, de lidar com essa condição de saúde, de ter autonomia o máximo possível. Então, esse também é uma das formas, né, que a gente estimula o cérebro numa situação específica de tratamento, tá certo? Vamos para o exercício aqui, que já já termina o nosso tempo da live. Já Nossa, estamos é em 47 verdade. minutos. Nossa, como passa Boa, rápido, né? voa mesmo. Eu vou até pegar aqui o cronômetro que nós vamos precisar. Então, tá todo mundo preparado para fazer um desafio? Um O Beto está desafio. sempre participando aqui, mandando os comentários. Vocês estão lendo, né? Porque eu não fico parando, porque senão vai atrapalhar o raciocínio da juíza. Sim, Mas e muito obrigada, Beto, por você estar aí contribuindo e sempre colocando aí as suas opiniões. Eu acho que ele é da área também, não é? Porque ele está falando bem. obrigada, Beto, obrigada a todos, né, Todos que estão aqui, estão né? enviando, que estão presentes, que estão enviando mensagens. A gente às vezes começa a falar e aí fica mais difícil de responder, de falar ao mesmo Parar, né? tempo. Para ficar Mas respondendo. um grande abraço, obrigada por todas as contribuições. É ótimo esse diálogo, essa conversa, a gente vai falando junto. Então, como o Ju tinha falado, a gente vai fazer aqui um exemplo muito simples, tranquilo, que lembra, inclusive, uma brincadeira de infância que nós fazíamos, né? Acho que todos nós, mas que tem sim um fundo de estimulação, tem um embasamento, né? Como ele é feito, como a gente faz, estimula algumas áreas do nosso cérebro. Depois a gente vai falar um pouquinho quais as funções cognitivas que a gente estimula fazendo, certo? Então, eu quero aí, quem puder, quem gostaria de participar, pegue aí um papel, um lápis, uma caneta. E aí, se preparem, porque eu vou colocar aqui 1 minuto contado no relógio. Uhum. E aí, eu vou pedir que vocês escrevam dentro desse 1 minuto o máximo de frutas que vocês conseguirem lembrar. A Pode ser. brincadeira é a dedonha, né? É isso! Lembra que a gente falou, Ju? Nossa, eu brinco muito com meu filho. Olha que interessante. Quando é que a gente poderia imaginar que a dedonha ela consegue estimular domínios cognitivos vários, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre quais são. Então, 1 minuto para poder vocês escreverem o máximo de frutas que vocês conseguirem, tá bom? E aí, quem quiser se sentir à vontade, depois partilha com a gente. Então, pode começar. Tô aqui fazendo também, Tá viu? bom, tá bom. Eu sei que deve estar todo mundo aí anotando o máximo possível. Eu tô só aqui no tempo para ajudar a cronometrar.
Vou até ficar em silêncio para não atrapalhar o raciocínio. 10 segundos, gente. Ainda dá tempo. Prontinho. Terminou o minuto. Vixe, E aí, se aqui. vocês quiserem, já podem fazer aí a sua contagem, verificar quantos vocês conseguiram, apenas para, né, para termos aí essa interação, tá certo? Eu consegui 17, tá bom ou tá Olha ruim? aí, tá bom. Ai. Então, assim, é que eu estava falando até com o Ju, essa é uma atividade que nós brincamos muito quando somos crianças e depois começamos a brincar com os filhos, né? É a famosa dedonha. Então, existem várias formas da gente fazer essa brincadeira. Eu trouxe essa categoria que é a de frutas, né? E aí, o que que a gente tem aí? Por que que essa é uma atividade que ela é cognitivamente estimulante, né? Olha aí, teve gente até que já ficou nervoso por causa do tempo, do cronômetro. Eu fui fazendo igual a Dedonha, pensando na letra A, letra B, letra C, letra D, né? Fui construindo assim. Você encontrou uma estratégia, olha aí, olha que legal. Então, olha só. Essa é uma atividade que ela é muito simples, ela é acessível, a gente pode fazer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Tem uma característica lúdica, se a gente quiser, vira uma brincadeira, né? Mas por que que ela é estimulante, né? Porque aqui a gente ativa no nosso cérebro várias áreas diferentes para poder conseguir fazer essa atividade. No momento em que você estava fazendo a atividade, Ju, você estava tendo que focar a sua atenção nela. Então, por mais que eu ficasse aqui falando, conversando, você ia ter que focar, você ia ter que concentrar para poder fazer. E então, ao mesmo tempo, você ia estar trabalhando a sua atenção e um elemento que a gente chama controle inibitório, que faz parte das funções executivas, que faz a gente inibir tudo o que a gente não precisa naquele momento. Então, você inibiu aí o barulho que estava na sua casa, a televisão que estava ligada, o telefone que tocou, porque você conseguiu focar, né? Uma outra coisa também, uma outra habilidade, um domínio cognitivo que você vai estimular com uma atividade simples como essa, é a busca de palavras, que vai ativar um tipo de memória que a gente tem, que está associada às palavras, aos conceitos, às categorias, porque você foi lá no seu cérebro, tem lá uma gavetinha, uma área específica que se ativou bem mais para poder você buscar, ué, o que é fruta? Né? Caju é fruta, né? Uhum. Cama é fruta? Não, passa, né? Vou passar para outra. E assim você vai estimulando também esse tipo de memória específica. E uma outra que foi a que acabou tendo uma repercussão maior, tenho certeza absoluta, foi a nossa velocidade. A velocidade de processar, a velocidade de reagir, porque vocês tinham um minutinho, não mais do que isso. Uhum. O que dá aquela urgência, né, de rapidamente conseguir encontrar uma resposta. E que muitas vezes mimetiza a nossa vida. A gente tem uma que dá uma rapidez de resposta, né, em várias situações do nosso dia a dia. A gente precisa ser veloz, ser ágil para responder, para encontrar uma palavra, para responder uma pergunta. Então, tudo isso acaba mimetizando, né? Se assemelhando às situações do nosso dia a dia, né? É uma atividade que acaba estimulando por isso, né? É uma atividade que faz parte de um treino cognitivo? Pode ser, se você usar essa atividade dentro de um panorama de exercícios programados, com o profissional orientando em que momento você vai fazer, com que objetivo você vai fazer essa atividade. Pode ser uma atividade de estímulo do dia a dia? Pode, claro. Você, né, entra na brincadeira, faz com um grupo de amigos, como sempre a gente fez. Né? Uhum. E aí vai ter uma outra característica, mas também vai estimular a sua mente, né? Então temos aí
propósitos diferentes e que um exercício ele pode servir para esses propósitos. Mas qual é a finalidade? Manter cérebro ativo, né? Joísa, nosso tempo está aqui 5 minutinhos para a gente terminar. Mas eu lembro que a gente estava conversando hoje à tarde, você falou da intergeracionalidade, que é essa relação, né, do misturar as gerações. E quando você falou da dedonha, de jogar com o filho, jogar com o neto, por quê? Esse relacionamento de gerações ajuda também nessa questão do estímulo da memória, do cérebro. Isso, do cérebro, isso. Manter o cérebro ativo é saber lidar com o imprevisto também, né? Tentar entender a perspectiva do outro, que é muito diferente da sua, né? É tentar perceber como novos paradigmas são, o que é que, né? O que é que uma pessoa de uma geração diferente tem para contribuir, né, com a minha vivência, ou o contrário, o quanto a minha vivência tem para contribuir com essa pessoa mais jovem, né? Então, essas trocas, quando a gente pensa no convívio dessas gerações diferentes, é um caminho fértil, né? Para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter um envelhecimento saudável, para a gente manter esse cérebro ativo. À medida que a gente se confronta, digamos assim, com essas diferenças das gerações, à medida que a gente senta no chão e contempla coisas que, por causa da nossa maturidade, a gente já não valoriza ou tem como dado adquirido, né? E uma criança ou uma adolescente traz essa perspectiva, traz esse novo, traz esse conhecimento diferente, esse olhar diferente. Então, quando a gente pensa na intergeracionalidade, a gente pensa nesse mexer essas estruturas, né? Sair desse piloto automático no sentido de que eu vou estar lidando, vou estar convivendo e vou estar construindo, né, uma realidade com essa pessoa que fala de um lugar muito diferente do meu. Seja por causa da idade, por causa da vivência, né? Seja pelo momento presente que vocês estão vivendo juntos, aproveitando, brincando, se curtindo, gerando aí liberação de dopamina, de serotonina, né? Com esse convívio, né? Que traz essa felicidade. Então, em última instância, é fazer com que essa pessoa que está envelhecendo, ela esteja nesse seio familiar, esteja participando das atividades junto com a família, junto com a comunidade, porque criar esses espaços de convívio entre as gerações é, em última instância, promover essa inclusão social, promover esse protagonismo dessa pessoa que está envelhecendo, perceber o quanto é que ela contribui, né, com essa vivência dela, propiciar espaços em que essas trocas aconteçam. Sejam trocas de afeto, sejam trocas de informação. Então, isso também é um cenário perfeito para que esse cérebro que está envelhecendo se mantenha ativo, se mantenha online, né? Com todas as novidades que vão aparecendo, que os jovens vêm trazendo, né? Eu acredito que até o conflito também estimula, né? Isso. O conflito estimula a tomada de decisão, a resolução de problemas, a flexibilidade cognitiva, né? De pensar diferente, a empatia, né? De entender que essa pessoa está falando de uma perspectiva diferente da sua, né? Então, só traz, mesmo em situações que existem um conflito, né? Podem ser revertidas também em benefícios. Obviamente que a gente não pode ir para o extremo de um conflito se tornar, né, desafiador a ponto de estremecer esse relacionamento. E aí temos maneiras de lidar, né? Existem profissionais específicos, né, para auxiliar nessas dinâmicas familiares, porque isso é um ponto muito importante também, né, Ju, que não vai caber para a gente falar hoje, mas são as dinâmicas, os papéis que mudam quando a gente envelhece, as dinâmicas de cuidado que mudam quando a gente envelhece, ou quando a gente tem uma condição de saúde à medida que a gente envelhece. Então,
tudo isso também traz muito assunto. Depois a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre essas Vamos dinâmicas, marcar essas várias outras, mudanças de né? Porque dinâmica. uma hora aqui de bate-papo e parece que faz 15 minutos que a gente está conversando. Verdade. Joísa, É muito muito. assunto para pouco É, tempo. Mas acho que o mais importante, Ju, é realmente isso: é fazer com que manter o cérebro ativo. Existem várias formas diferentes, das mais triviais e diárias, às mais estruturadas e terapêuticas, né? Mas que está dentro dessas nossas possibilidades. E a inclusão nesses espaços fazem com que realmente seja uma estimulação ao vivo, na vida, né? Que acho que é que traz mais alegria. Joísa, só que veio aqui essa pergunta rapidinho. E palavra cruzada, aquele jogo dos 7 erros, aqueles desafios que tem, encontre o gato, encontre o. Isso também ajuda? São atividades parecidas com as que a gente estava comentando, que são atividades que elas não são tão estruturadas, mas funcionam, por exemplo, como escrever com a mão contrária, né? Fazer coisas de olhos fechados. Então, elas têm uma perspectiva que elas estimulam áreas do cérebro, a gente vai estar trabalhando a mente, mas elas sozinhas, fazer somente elas e só elas, né? Não vão Não. trazer benefícios tão concretos. Fazê-las é bom? Né, é positivo? Sim, claro, é melhor do que não fazê-las, né? Mas tentar ampliar esse repertório, né? Tentar trazer mais atividades, atividades que te desafiem mais, que exijam mais da tua aprendizagem, somadas a essas, inclui no pacote, né? Então, coloca isso como uma atividade a mais e vai buscando outras estratégias, talvez, que sejam mais estruturadas para complementar essas. Então, ler, né? A leitura, né? Tudo isso é uma forma desse cérebro continuar trabalhando, né? Então, Uhum. traz um benefício não só como estímulo concreto dessas redes neuronais, mas traz um benefício para a autoestima da pessoa que vai vendo que vai conseguindo dar conta, traz benefícios emocionais, porque, né, a pessoa fica feliz, consegue perceber que, né, o exercício está trazendo essa qualidade de vida para ela, pensa que está fazendo algo para o seu longo prazo, né, de pensar, estou fazendo isso que está dentro do meu controle, né, para poder viver e envelhecer um pouquinho melhor, né? Então, nos grupos, né, quando a gente pensa em trabalho em grupo, traz esse aspecto da socialização maravilhosa. Quando a gente pensa no trabalho individual, traz esses exercícios voltados para o interesse da pessoa. Então, ela começa a perceber, nossa, você fez esse exercício pensando nisso que eu gosto, né? Nessa coisa que me despertou, ou então nisso que faz parte da minha história e que está sendo valorizado. Então, ela sente essa valorização no decorrer da estimulação, da reabilitação. Então, é um processo que traz muitos benefícios, não só para o aspecto cognitivo, mas também para o aspecto emocional, o aspecto funcional. Então, é algo muito amplo. Ótimo. Joísa, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Eu vi que a Adriana aqui também trabalha com estimulação cognitiva, né? E percebe esse benefício para os idosos. Sim, sim, com Eu, certeza. eu tenho que acabar, porque já já a gente vai começar a próxima live de Eu hoje, sei. que a gente vai falar sobre Dor. dor, como lidar com a dor nessa idade, né? Nem todo idoso precisa sentir dor, gente. Vamos conversar sobre isso com a doutora Kelly Gama e doutor Jorge Ivan, que são fisioterapeutas. Muito obrigada, a live vai ficar salva. Quem chegou na metade, quem lembrou de alguém, né, que precisa saber, porque tem isso, a gente está assistindo e lembra de um tio, lembra de um avô, já manda. E até sexta-feira tem mais live aqui todos os dias, na Semana do Envelhecimento Viver Bem. Obrigada, Joísa. Obrigada eu, Ju. Muitíssimo obrigada pelo convite. Vai ser uma semana, um restinho de semana com muitas lives interessantes. Então, eu reitero aqui, né, a iniciativa maravilhosa que vocês tiveram,
né, para esse tema de envelhecer de forma saudável, né? Estamos aqui como profissionais de saúde, auxiliando, andando em conjunto, andando de mãos dadas para que isso aconteça da melhor forma. Então, só tenho a agradecer o convite também. Um Muito grande obrigada. beijo. Um beijo, tchau, tchau para Tchau, todo tchau. mundo. Tchau não, até já. Já já eu volto. Tchau, tchau. Tchau.